A história dos seres humanos nos seus conflitos com as criaturas que de alguma forma se alimentam dele é uma história importante de ser levantada, porque nos permite entender melhor a relação que o ser humano estabelece com a natureza, que não é, na verdade, uma relação de plena harmonia, mas é uma relação de conflito e de guerra também, na medida em que na natureza nós encontramos vários seres, criaturas, que têm como objetivo se alimentar de nós de diferentes maneiras. Isso não é em si alguma coisa extraordinária de ser pensada, porque os seres vivos se alimentam de outros seres vivos. Isso é contínuo, isso é uma realidade permanente. Mesmo nós, quando vegetarianos, nos alimentamos de outras criaturas vivas, as plantas, né? E esse movimento, que se entende geralmente com o nome de cadeia alimentar, no seu equilíbrio, significa um afastamento de possibilidades de reação a esse permanente processo de fagia, de autofagia das formas vivas na natureza. O ser humano, como todos nós sabemos, ele tentou com algum sucesso e vem conseguindo isso nos últimos milênios, se afastar dessa cadeia alimentar e eliminar os diversos predadores que atuam contra ele, quer dizer, os predadores que buscam no ser humano uma forma de alimentação. O William McNeill escreveu um livro muito interessante chamado Sobre Pestes e Povos. Esse livro é um livro onde ele discute a existência de megapredadores, que são criaturas maiores do que nós e mais violentas e mais fortes, contra as quais nós movemos uma jornada histórica, por exemplo, os leões, né? Não há mitos antigos, textos antigos onde o ser humano não se encontre com leões, né? e seja desafiado a enfrentá-los, ou ursos, ou criaturas desse tipo, que com o tempo foram sendo neutralizados e hoje vivem em jardins zoológicos ou em reservas para nossa observação. Mas o leão é uma criatura de uma brutalidade imensa e, como outros predadores, precisaram ser enfrentados com o nosso desenvolvimento técnico em termos de armas e de mecanismos de proteção. Ele fala de um outro tipo, no entanto, de predadores ou de parasitas que vivem, então, e que buscam em nós fontes de vida para sua reprodução, ou, no caso, replicação, algumas vezes, que são os micro-organismos. Os micro-organismos, eles também compartilham dessa mesma lógica, na medida em que eles são, talvez, os mais importantes dos nossos adversários dentro da natureza, na medida em que eles são invisíveis. E os meios de defesa contra eles são muito difíceis de serem articulados ou pensados ou estruturados. Os micro-organismos, inclusive, demoraram muito tempo para serem identificados como criaturas que se moviam na nossa direção. E esse processo é um processo longo que acompanha a própria história da medicina enquanto tal, né? Vocês sabem que no mundo antigo, propriamente, essas doenças infecciosas, na Bíblia, por exemplo, em outros textos sagrados do mundo antigo, essas doenças infecciosas, elas eram consideradas parte de um todo, parte de um sistema integrado de fenômenos na natureza, com os quais os homens precisavam lidar no caminho para a elevação da sua consciência. Quer dizer, do ponto de vista espiritual, na sua jornada no mundo, os seres humanos lidavam com esses processos, com esses fenômenos, por exemplo, as doenças infecciosas, por exemplo, os terremotos, as tempestades, os furacões, como elementos que faziam parte de um todo e cujo equilíbrio, cuja arquitetura, ou seja, a eclosão de uma doença, a ocorrência de um terremoto
uma seca ou uma tempestade, tinham a ver com a relação do todo com Deus, de alguma forma. Era uma visão, nós diríamos assim, mais holística do fenômeno, né? Que ensinava os seres humanos, de alguma forma, a entender que existiam conexões entre as coisas, né? Existem conexões entre tudo. Os gregos, no entanto, eles se dedicaram muito a tratar do assunto, como é próprio do racionalismo grego, tentando isolar o fenômeno e identificando a sua natureza. Menos entendendo de uma forma holística, mas entendendo como um fenômeno específico que possuía princípio, meio e fim, origem, natureza, essência, realidade, acontecimento, N coisas, né? E isso é importante na história da medicina, porque Hipócrates, por exemplo, ele tentou entender as doenças a partir de causas exclusivamente ou principalmente humanas. Ele formulou a teoria dos humores, que é uma teoria que até hoje em dia ainda influencia a nossa forma de pensar e de entender as coisas. E até o século XIX foi muito importante para uma série de avaliações médicas e diagnósticos, né? A teoria dos humores, ela afirmava que o ser humano era um conjunto, um todo articulado de 4 humores: o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra. Esses elementos, de acordo com o seu equilíbrio, se eles estavam em equilíbrio, o ser humano estava em equilíbrio também. Se eles apresentavam alguma desorganização, alguma falta de um desbalanço, um desequilíbrio, você tinha a doença instalada. Esse tipo de tese era uma tese que não trabalhava apenas com questões objetivas, mas também com percepções subjetivas, né? Com algum tipo de coisa que não era claramente palpável, mas que unia de alguma maneira os elementos físicos e os elementos psicológicos, nós diríamos assim, psicossomáticos, né? Também. É também da tradição grega, e aí no caso nosso específico, desses micro-organismos, né, com os quais nós lidamos há tantos desde o início, os gregos e os romanos também foram autores da teoria dos miasmas. Porque independente de você ter desequilíbrios nos humores, a pessoa podia ter também a apreensão de miasmas, que eram um mau-ar, uma emanação putrefata, geralmente de objetos mortos, de lugares onde tinha carne em putrefação ou esgotos. O mau-ar, daí o nome inclusive malária, né, tem a ver com isso, remete a esse tipo de visão das coisas. Esse mau-ar, esses miasmas, eles contaminavam e levavam doenças aos homens, de onde uma necessidade imperiosa que existia de você ficar livre ou afastado desse tipo de emanação. Eles não tinham noção, não sabiam da existência dos micro-organismos, mas sabiam bem que essas substâncias, que determinados lugares eram mais propícios ou menos propícios para essas doenças contagiosas. Mas a doutrina dos miasmas, né, que envolvia também questões subjetivas, questões mais misteriosas, até espirituais em determinada dimensão, também continuou por muito tempo sendo importante, né? Daí, né, inclusive, determinadas doenças até trazerem até o dia de hoje o eco dessa doutrina médica. O caso da malária, por exemplo, quer dizer isso, mau-ar, né, miasma. Esses elementos são importantes para nós entendermos um outro fenômeno, que é um fenômeno que vai ser observado, ao que nos consta pela primeira vez por Tucídides, isto é, por volta de 430 a.C., que é o fato de que essas doenças, sendo fruto de humores ou de miasmas ou o que seja, essas doenças infecciosas, contagiosas, elas tinham também efeitos sociais e políticos. Tucídides ele fala da peste de Atenas,
que ocorreu durante a Guerra do Peloponeso, que foi uma epidemia que ocorreu em Atenas e que ceifou a vida de muita gente na cidade, principalmente do corpo governativo e do corpo de cidadãos que governavam Atenas com muita sabedoria. Tucídides, inclusive, ele faz uma tentativa de tipificar os sintomas dessa epidemia, mas o fundamental aí é que ele afirma que essa epidemia foi muito importante para a decadência de Atenas. Isso é interessante porque se observou desde épocas remotas, portanto, e nisso os gregos, com sua capacidade de observação, foram muito perspicazes, que independente de ser alguma coisa ligada à manutenção da ordem do mundo, do equilíbrio das coisas, do mundo e das pessoas, ligadas a miasmas ou não, as epidemias, elas eram vetores de transformação histórica, vetores de mudança, vetores de transformação da ordem social, da ordem econômica e da ordem política. Essa percepção fez com que as epidemias, e aí no momento em que isso foi percebido, e claro que isso já era intuído, mas depois que isso foi racionalizado, isso tornou as epidemias perigosas, não apenas do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista político. E isso, ao longo da história das epidemias, vai ser uma constante, porque, embora os seres humanos acreditem, e acreditam nisso com muita firmeza, principalmente os modernos historiadores, os historiadores pós-século XVIII, de que as questões históricas, os acontecimentos históricos, dependem exclusivamente dos atos humanos, que são os homens que fazem a história e são seus atos que explicam os acontecimentos, são seus desejos que explicam todo o desenrolar dos acontecimentos das suas vidas no tempo, na história. Ficou claro desde Tucídides, que escreveu um livro de história, que as doenças infecciosas também eram agentes da história. Elas também influenciavam, elas também mudavam os acontecimentos. E nós vamos iniciar agora uma série de vídeos sobre esse assunto, mas eu gostaria de deixar claro que essa afirmação é uma afirmação reconhecida por muitos historiadores, né? E que tem uma profunda significação sobre o que é a nossa reflexão, ou como deve ser a nossa reflexão sobre os acontecimentos históricos. Ou seja, há muitos fatores sobre os quais não temos controle e sobre os quais, você vê, durante a maior parte do tempo as pessoas sequer tinham conhecimento preciso, que atuam decisivamente na história. E isso, de alguma forma, nos aproxima, é claro, de visões fundadoras das literaturas religiosas que viam o universo num processo como um todo integrado, né? E isso é um tema sobre o qual nós vamos desenvolver nos próximos vídeos, e eu conto mais uma vez com a audiência de vocês, que tem sido muito importante para nós podermos conduzir, né, o nosso instituto. Então gostaria de pedir a todos que se inscrevam no nosso canal e continuem acompanhando essa nossa nova série, que são as epidemias ou as pandemias e a história.